Se quiser ligar a TV baixinha, não incomoda, não. Encerrou, disse a reunião acabou, aí fechou. É porque o link é de 45 minutos. Às vezes, ele Aham, libera, ele libera diretão. Às vezes, não. Às vezes tá de boa, entendi. às vezes não. Todo mundo voltando. Mas eu já deixei os links prontos já, caso caia. Junto com a gente, vem na Globo TV, vem acompanhar esse grande duelo. Não, ele tá falando não, cara. Ele é gremista. Pronto. Aqui, vamos lá. Não. Se ele é Grêmio. Pronto, vamos lá? A gente viu aqui o exemplo, né, da questão de como podemos, de forma bem prática e lúdica aqui, como é que a gente faz para tentar resolver essa questão do espaço público, né? E de uma forma mais lúdica ainda, nós temos aqui, ó, se você usar uma faixa urbana de 3,5 metros de largura, coisa besta, 3,5 metros de largura de um espaço, e se você usar para carros estacionados, você não vai ter eficiência nenhuma, né? Zero. Agora, se você usar carros em trânsito, vamos ter aqui 1.350 pessoas por hora circulando naquele espaço de 3,5 metros. Mas se no mesmo espaço aqui você substituir por ciclistas, você vai ter 4.500 pessoas por hora circulando naquela faixa ali. Se você colocar aquele espaço exclusivo para pedestres, a referência é a mesma da BRT, né? Uma média de 3.500 veículos, ou 3.500 pessoas por hora naquela faixa ali de largura. Ou seja, Ô, Jorge, oi, pode falar. eu gostaria muito de ir para o meu trabalho. Na verdade, seria um prazer para mim ir para o meu trabalho de bicicleta, certo? Sim, Mas, assim, aqui em Itabuna fica a cerca de 3,5 km, 4 km da minha casa, ok? sim, E isso é inevitável você transpirar e tal. E o fardamento não tem condições de pedalar. Observe, ó, a gente não tem condições de sair pedalando com fardamento, já fardado, sim. certo? Já é um ponto. Aí eu chego na secretaria e tenho instalações, não só Precárias. a secretaria, mas tenho instalações precárias para que eu possa fazer o asseio, tomar meu banho, tal, não sei o que, trocar, botar a farda, ter um armáriozinho, ter Vai se tudo sujar certinho para mais. poder iniciar o trabalho. Hã? Você vai se sujar mais no banheiro da gente. Pronto. Em Ilhéus, a mesma coisa. Então, assim, a gente fala do trânsito, mas a gente tem que começar. Né? O pontapé inicial, a parte de quem, de onde, como, também as empresas entrando, porque não só, não tô falando, eu falei da CETRAN, da Sutran, da Sestran e da Sutran, porque o órgão de trânsito é responsável por mobilidade urbana, mas as empresas deveriam, para começar a fazer funcionar e também incentivar a bicicleta, o uso da bicicleta, incentivar outros transportes, mudar a estrutura de cada empresa e obrigar a empresa, já que vai ter X funcionários utilizando a maior parte dos dias de bicicleta e tal, ter bicicletário com segurança, porque não é aquele ferrinho que bota no chão, não. Aquele ferrinho, o cara chega ali e arranca, leva com ferro e tudo. Então, assim, tudo isso são ações que podem fazer as pessoas passarem a usar a bicicleta. Sim, sim. É um meio, o incentivo é um dos fatores que pode, né, fazer as pessoas usarem. Berkeley, existe um projeto já pronto em Itabuna, é o que eu falei, né? Mobilidade urbana requer gastos, né? E dinheiro tem, na verdade, o que é vontade política de ser feito. Existe um projeto de mobilidade urbana de ciclofaixas e ciclovias que liga Itabuna
do final de linha da Califórnia até a Rubis 4. Então, assim, ele pega a cidade toda, de ponta a ponta. O que falta, na verdade, é a execução. O projeto começou, parou ali na Avenida Ilhéus, ou no Beira-Rio, que iria pegar a Avenida Ilhéus assim por diante. E não é só a questão do ciclista, é a questão também do transporte público, você tem que melhorar. Aí alguém pode falar assim, mas será que as empresas têm interesse? Tem interesse, sim. Porque a cada ano que passa, o número de pessoas que pegam o transporte público vem diminuindo, justamente por essa deficiência. E ninguém gosta de rasgar dinheiro, ninguém quer perder dinheiro. As empresas de transporte público têm interesse. Agora, ela tem que ter incentivo, né? Ela tem que sentir que aquele governante quer isso, né? Não adianta você fazer um investimento alto e você não ter um retorno do município, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Eu acredito ainda que a gente vai ver melhoria no transporte público daqui a alguns anos. E eu acredito que em Ilhéus também, essa ponte vai dar uma melhorada, mas não só a ponte, né? Tem que ser feito outras coisas, mas já é um pontapé. Itabuna a mesma coisa, tem que ser, como você falou, dar o pontapé inicial, né? Se empolgar com aquela coisa que deu certo e fazer outras coisas, né? Ou assim, você falou a questão do engenheiro. Foi ele que fez aquele negócio lá no... Eu não sei onde é que é aquele local, que o pessoal estaciona no meio da rua. Não, não. Quando ele chegou já estava pronto. Ali foi o engenheiro, na verdade, mas não de trânsito. Foi da Secretaria de, acho que Infraestrutura. Esse é concursado, mas não tinha sido ainda convocado. Ah, entendi. Então ele está fazendo agora essa outra parte. O projeto inicial é ligar a Zona Norte à Zona Sul, só de ciclovias e ciclofaixa. Para depois vir a parte de oeste para o leste também, né? Indo para o norte, eu cheguei a ver algumas ciclofaixas. Eu acho que o projeto já até saiu do papel, né? Está faltando terminar, né? Não, lá no norte é na BA, você está falando. Isso. Na BA 001 já existe uma ciclovia, né? Ciclofaixa, que vai da Praia do Norte até Joia do Atlântico. Mas esse projeto dentro da cidade começou no Malhado, tem agora a ponte, que tem a parte, que tem a ciclovia, com a duplicação da BA-001 até a Cépros, vai vir uma outra parte e vai vir agora essa primeira etapa, vem da Barra para encontrar com a do Parque Infantil. Mas o projeto ia até a Praia do Norte. Entendi. Vamos lá. Inclusive, Teles, Oi? Ô, Teles, inclusive, o engenheiro hoje, ele é o atual diretor da Sutran em Ilhéus, viu? Certo. Só para questão de informação, para você saber. Pronto. Ele é o tal diretor aqui. O engenheiro de tráfego. Isso. Ah, massa, beleza. Valeu. Vamos lá. A contribuição do transporte para uma cidade sustentável. O desestímulo ao uso do automóvel. Olha como é que funciona. Promover menos vagas, né? Porque aí com menos vagas a pessoa vai pensar duas vezes antes de sair de casa. O pedágio urbano, tá? E eu vou explicar como é que é o pedágio urbano. Não é que nem no Brasil, como é feito aqui, de forma para arrecadar dinheiro, né? E nem o rodízio de placa. O rodízio de placa, ele não deu certo, não está dando certo. E foi a maior propaganda para uma empresa de carro, que eu acho que nem o dono de concessionária de carro, de fábrica de carro, acho que ele pensou num comercial tão bem feito como o rodízio de placa. Porque o que foi que aconteceu? Estimulou a venda de novos veículos. Onde tem rodízio de placa, dentro de uma casa, tem pelo menos uma moto e 2 carros. O cara só tinha um carro. Mas aí ele comprou um carrinho mais barato, mais em conta, para pegar com placa diferente, para ele conseguir fazer o rodízio da placa, né? Como manda lá. Então, o final 2 é hoje. Então, ele vai pegar o carro dele. Final 3 é amanhã. Ele vai pegar o outro carrinho que ele comprou mais barato, mas ele comprou.
Então, ou seja, hoje ele tem manutenção de 2 veículos, uma moto e assim por diante. Então, São Paulo aumentou o número de veículos depois do rodízio de placa. Então, quem saiu ganhando por rodízio de placa não foi a população, e sim os donos de concessionárias de fábrica de veículos. Tá? Então, uma coisa... Pensando nisso, Jorge, Pode falar. pensando nisso, até o Detran cobra-se uma taxa, certo? Para você escolher o número da placa. Sim, Ou seja, é barato, né? se você tem condição, você compra 2 carros, 2 ou 3, e aí cada um você escolhe a placa, e aí todo mundo lindo de carro na rua. Verdade. Esse rodízio realmente não dá certo. Isso aí se for o carro novo, né? Mas ele pode comprar um carro usado, né, com a placa que ele tem interesse, né? Então, fica mais fácil ainda, tá? Vamos lá, como é que em relação aí o pedágio urbano. Mas antes de falar do pedágio urbano, vamos falar como essa questão de promover menos vagas. Como é que funciona isso? O cara chega e quer abrir um shopping, né? Esse projeto que eu estou falando, essa forma de promover menos vagas já é uma coisa padronizada já no Brasil. Só que, como eu falo, às vezes a política entra pelo meio. Mas os engenheiros já têm essa visão. Aí o cara vai abrir um shopping e fala assim, eu quero abrir um shopping em tal local. Tá, beleza. Mas eu quero X vagas. Não, X vagas não tem como não. Você só pode botar 50 vagas no shopping. Mas só 50 vagas não dá. Então, não faça aí. Faça mais próximo de um terminal de ônibus, de um metrô. Então, o que acontece? A prefeitura força com que essas grandes empresas, que a gente chama de fixo, que vai receber o fluxo, faça com que eles se aproximem mais da integração, mesmo de forma inconsciente e seja de forma autoritária, né? Porque a prefeitura vai determinar que seja X vagas, ele acha pouco, então ele de forma sábia vai pensar, então vou ficar mais perto do metrô para receber mais pessoas. Mas ele não está entendendo que o objetivo da prefeitura era esse mesmo, que ele tivesse o desestímulo daquele local e que ele se aproximasse da integração, mesmo que seja de forma inconsciente, tá? Então, o objetivo do promover menos vagas é justamente isso. E Curitiba, na época quando surgiu todo esse progresso, o prefeito era urbanista, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele esteve aqui em Itabuna na época de Azevedo e de Vânia. E o que foi que aconteceu? Tinha uma grande avenida lá e o projeto era fazer um prédio enorme só para estacionamento de veículos, né? Ele virou para o pessoal e falou assim, para que fazer isso? Para que gastar dinheiro com um prédio cheio para botar carro? Faz o seguinte, pega essa avenida aí de tal ponto até tal ponto, fecha e faz um calçadão, tá? Vou ver se eu consigo a foto dele para mandar. Eu procurei hoje, não achei da avenida. E aí o que foi acontecer? Ele fez um calçadão nessa avenida. É como se ele pegasse a Cinquentenário ou ele pegasse a Soares Lopes, lá uma parte da Soares Lopes e fechasse toda, né? E o que aconteceu com isso? Desestimulou o uso de automóvel naquele local. Mas ele teve que melhorar o transporte público. Foi aí que começou a evolução do transporte público. Porque as pessoas passaram a reclamar que não tinha local para estacionar, mas não tinha um transporte público de qualidade. Foi aí que surgiu o projeto. Tudo começou simplesmente fechando uma grande avenida, uma parte da grande avenida, porque queriam resolver o problema colocando mais vagas de veículos em um prédio, construir, e ele resolveu não construir esse prédio, resolveu fazer um calçadão. Então, de uma solução que ele teve, acabou gerando outras, e aí hoje Curitiba é referência, tá? Mas porque ele desestimulou a questão do uso dos veículos, tá? Oi, pode falar. Falando em avenida, fechamento de avenida e tal, você tá vendo a ação da prefeitura na Cinquentenário, né? Tá sabendo? Sim. De botar aquelas barreiras e tal para alargar. Mas não liberou o estacionamento, foi isso? Isso. O intuito que eu fiquei sabendo, porque nós somos os últimos a saber, né? Uhum. Que era para alargar o passeio
e aquele espaço ali está isolado é para trânsito de pedestre, para não aglomerar no passeio, Sim, certo? Eu certo. estava pensando, como você falando da questão do fechamento da avenida, eu acho que a Cinquentenário poderia ser daquela maneira ali, proibição de estacionamento, da rua Professor Alício de Queiroz até a Praça Santo Antônio, Sim, sim. né? Pelo menos esse primeiro trecho aí. É, E a gente só precisa de um corajoso, né, para fazer isso. Mas primeiro, para ele fazer isso, Berkeley, a gente precisa oferecer um transporte público de qualidade. Então, assim, justamente. Ou nessa outra via de fazer isso e fazer com que as pessoas peçam, solicite, queira. Que aí ganha força ao pedido, né? não, mas assim, a partir do momento que você faz um transporte público rodar, vira referência, aí você logo após resolve fechar cinquentenário, mesmo que não feche com cimento, que faça passeio, simplesmente bote umas barras e feche ali, ó, a partir de hoje aqui é só para as pessoas andarem, as pessoas vão aderir ao transporte público. Vai ser natural, entendeu? Vai ser bem natural. De início vai ter alguns com barreira, né? Mas depois vai ser natural. Agora você tem que oferecer, né? A gente ainda não está no mesmo nível de Curitiba, de Londres, sabe? Londres aumentou a frota de um dia para o outro, assim, em uma semana de 500 ônibus. Assim, os problemas que Itabuna tem, Ilhéus e região, os problemas que toda cidade já teve. Qualquer cidade do mundo já teve esses problemas de trânsito, de transporte, locomoção. Algumas resolveu fazer, mas de forma séria. Esse pedágio urbano que eu vou falar agora é um exemplo disso, ó. Nós temos aqui, ó, o de baixo, eu fiz questão de colocar um exemplo, foi aqui minhavaga.com.br, que era o que a gente chamava aqui da Dom Parque, né? A zona azul daqui de Itabuna. Né? O que acontecia aqui? O cara parava 1 hora de relógio e ele pagava R$ 2, né? E aí, hoje em dia, quem está trabalhando não tem R$ 2, não? Tem. O povo aqui é ousado, todo mundo tem dinheiro para gastar com veículo, não tem dinheiro para sair com a família, para gastar com a família, mas para gastar com carro e para o trabalho com dinheiro tem. Aí o cidadão paga R$ 2 no estacionamento. Qual é o desestímulo? Aí vem a pergunta: qual é o desestímulo de o cara sair de casa? O transporte público de Itabuna é R$ 3,70. O combustível está R$ 4,80 e alguma coisa, né? 1 litro, né? E ele tem um transporte público horrível, caindo aos pedaços de R$ 3,70, e tem um carro dele confortável, com ar-condicionado, ele ainda aguenta pagar o combustível. Se ele não tiver, se o carro dele for flex, melhor ainda, né? Que ele bota álcool. E aí ele vai pagar vamos botar que vamos dizer que ele vai ficar 3 horas na cinquentenária, ele vai pagar R$ 6 para ele ficar na cinquentenária resolvendo os problemas dele, ficar no centro da cidade. Para ele vale a pena. Cadê o desestímulo, né? Para que ele fique em casa? Cadê o desestímulo? Não tá vendo, pô. Tá suave ainda para o cara sair de veículo na cidade. Tá suave. Agora olha para essa placa aqui de cima, né? Que é a taxa de congestionamento. Como é que funciona isso aqui? Se estipula o centro da cidade, tá? Esse exemplo aí é de Londres. Se estipula, faz um projeto, né? Onde é que é o centro da cidade? Onde é que é os locais que congestionam a cidade? Pronto, esses pontos aqui, vamos dizer que é o centro da cidade. E nas entradas principais dessas avenidas vão ser colocados radares, né? Esses radares, eles vão tirar foto de todos os veículos que estão entrando naquela via, né? São fotos por segundo, né? E a pessoa recebe em casa a chamada taxa de congestionamento, que na última vez que eu fiz o estudo, estava R$ 28 por dia, tá? Então, ele, para entrar nesse local de congestionamento, ele tinha que pagar R$ 28. Aí eu digo para você, não desestimula?
O cara sair de casa, ir para o centro da cidade, já pagar de cara um pedágio urbano para entrar para ter acesso àquele local ali por R$ 28. Eu não consegui verificar se isso era, se ele saísse e voltasse, se ele pagava novamente. Eu não consegui achar esse estudo sobre isso. Mas eu acho que não. Eu acho que é por dia mesmo. Os R$ 28 bastava entrar que ele pagava. Pagava não, vinha para sua residência para você pagar. Então o que acontece? O camarada paga R$ 28 por dia, quem é que aguenta? As pessoas passavam a fazer o quê? A reclamar que não tinha condições de usar o veículo, mas também não tinha transporte público. Foi aí que a frota em Londres aumentou em 500 novos ônibus. E aí fizeram o estudo novamente e fizeram com que as linhas rodassem, né, de forma correta e rápida, né? Eu não sei se esse copial de Curitiba, eu não sei. Só sei que, eu não sei quem chegou primeiro. Mas eu sei que Londres é uma referência também no transporte público, como Curitiba é aqui no Brasil. Beleza? Então, assim, isso para mim é um desestímulo ao cara usar o veículo. Cá embaixo é uma arrecadação de dinheiro, pô. Tá? Itabuna, com Zona Azul, a empresa arrecada 15, 17 mil reais por dia. E, as vagas dos estacionamentos vivem cheias. Tá? Então, sempre tem carro para estacionar. Nem parece que tem cobrança ali, porque todo mundo estacionando. Todo mundo em fila dupla querendo uma vaga para estacionar. Então, o desestímulo, as pessoas têm que entender o que é mobilidade urbana. E as pessoas estão pegando esses projetos de desestímulo e arrecadando dinheiro. Eles não estão pensando em desestimular o uso do veículo, não, pô. Os caras estão pensando em estimular mesmo, mas fingindo que está se preocupando com a mobilidade urbana. É que nem os nossos políticos estavam fingindo que estavam se preocupando com a população em relação ao Covid e agora liberou tudo, né? Liberou festa, a Itabuna já liberou a área de lazer de domingo, liberou o encontro de mais de 100 pessoas. Então, assim, para quem estava se preocupando com o Covid, parece que a vacina já chegou. Então, é a mesma coisa a mobilidade urbana, né? Parece que está tudo ótimo, né? Vamos botar aqui Zona Azul e acabou, 1000 maravilhas, né? Mas não é assim que funciona. Não roda, não dá certo esse tipo de desestímulo, né? Assim não funciona. Então, como é que a gente faz? Né? Algo que eu acabei de falar. A melhoria no transporte público é primordial. Estímulo ao transporte não motorizado é o que foi o que a Beckley falou, a questão das bicicletas, que aí tem que ser feito o estímulo, colocando ciclofaixas bonitinhas, né? E assim por diante. Integração do solo e o transporte, né? É a questão que a gente acabou de falar de fazer as integrações, né? Ligar, aproximar as pessoas ao transporte. Se a gente conseguir fazer isso, fazer com que o transporte chegue perto do cidadão, né, com eficiência, para que ele vai tirar o veículo Se eu vejo um ônibus perto de minha casa, não precisa ser na porta, né? Porque às vezes os ônibus tendem a passar pelas vias coletoras. E às vezes a gente tende a morar numa via local, né? A não ser que a pessoa, né, more no centro da cidade, que aí, geralmente são as vias arteriais e tal, e coletoras. Mas a tendência maior são vias locais, a gente morar. E aí você tem uma via coletora perto de sua casa, na sua esquina lá, passando ônibus toda hora passando ônibus, toda hora passando ônibus. Para que você vai tirar seu veículo da garagem? Né? Berkeley mesmo, lá no São Caetano, toda hora tinha ônibus, né? Hoje não tem mais nada, né? Tá sem ônibus, tá sem nada. Vamos lá. Deve ter van hoje, né? Hoje deve ter van. E o engraçado, sabe o que é? Sabe o que é engraçado, Elton? Eu vi muitos motoristas que fizeram o cadastro alternativo, né, lá no... E eu vejo isso reclamando. Não tá tendo gente. Eu falei, mas lógico que não tá tendo gente. E muita gente preocupada com o Covid ainda. As pessoas não vão estar entrando no ônibus assim, numa van, se aglomerar com pessoas. Não vai, não é assim. Não é um momento atípico, é um momento atípico. Não tem como, não. É complicado. O shopping está aberto aí. Se eu fui uma vez, eu fui rapidinho pegar um Mac para minha filha. Olha, Jorge, quando eu saio do carro, passo no ponto, eu não passo nem olhando para o ponto, porque dá carona,
Aglomerado dentro do carro? Não dá. Nem carona eu tô dando. Tem que ser muito chegado. Tem que ser um agente retardado. Aí eu levo, tá indo pro meu trabalho, tá indo junto, aí eu levo. Mas fora isso, aglomerado não dá. E aí nós temos um desafio que é o plano de mobilidade urbana, que foi feita uma lei que determinou que todos os municípios fizessem esse plano até 2014. E Itabuna... Mob, né? Você estudou isso aí. E aí, sob pena de não receber mais verba pública, verba federal. A penalidade era essa. Aí eu digo para você, cadê o projeto de mobilidade urbana em Itabuna? Foi feito o projeto na época de Ivan. O projeto está pronto. Tinha o Conselho de Mobilidade Urbana, que eu participava toda semana. Tinha engenheiro, urbanista, o que você, arquiteto nesse... Eu era o orelha seca. Eu representava a Sestan lá. Então, assim, era eu e Luciano Pinho. Nunca ia, Luciano, bichinho. Eu estava lá sempre. E esse projeto rodou. Esse projeto rodou. É assim, foi feito o projeto. Agora, cadê a execução? Só fizeram mesmo para não perder a verba, né, do governo federal. Mas rodar mesmo, rodar, a gente não está vendo rodar. De hipótese alguma. Não está rodando. A gente vê na via, né, fica claro aí, que não tem estudo, não tem projeto. Aqui é um exemplo, né, da restrição de vagas para estacionamento, ou seja, você cobra mais imposto, gera menos vaga, o estacionamento fica mais caro, aí o cidadão pensa 2 vezes antes de estacionar, né? Mas eu ainda bato na tecla que o estacionamento, para mim, ainda não está me dizendo muita coisa. Eu ainda prefiro ainda a taxa de congestionamento, né? Uma taxa, restringir um centro de uma cidade e cobrar por isso, mas em contrapartida, você oferecer um transporte de qualidade, né? A impressão que a gente tem é que tudo isso aí vai na contramão do sistema mesmo, na questão da arrecadação, né, velho? Porque tudo que seria uma benfeitoria para a questão da mobilidade urbana vai acarretar que alguém vai perder dinheiro aí, né? Oxe! Aí eu acho que... E não é pouco não, Elton. Não é pouco não. Pois é, pô. Eu acho que é por isso que o negócio trava, né? Elton, tem um projeto dentro da Sestran, que na época rolou as críticas da rotatória de São Caetano, porque fechou uma ponta e não sei o quê, que o Fernando disse que estava errado, que ele abriu. Ali eram 5 fases. 5 fases. Ali a rotatória ia deixar de existir, ia ter faixa passando por dentro dela, né? E o projeto era tão bem feito que é como se você estivesse fazendo vários viadutos no chão. Ou seja, você não precisava mais parar os veículos. Os veículos viriam de São Caetano, dariam a volta num colégio interativo, pegava a ponte. Quem viesse da ponte teria uma faixa exclusiva para ir para São Caetano. Quem quisesse para o Banco Raso entrava à direita, sem precisar parar na ponte. E ia ser cíclico, o negócio, ia girar, e ninguém ia precisar parar em lugar nenhum, só girando, sem precisar da rotatória, porque a rotatória só trava, né? Só trava. E eles preferem, ou seja, falou mal da rotatória, porque fechou uma ponta, abriu a rotatória, ou seja, criou o problema novamente, e agora a solução é o quê? Fazer um viaduto de 2 milhões. O gasto que ia ser feito na época era cimento, meio fio e asfalto para fazer as vias e pintar tinta. Ou seja, não gastaria, sei lá, 100 mil reais fazer um negócio bem feito. Vamos botar aí 100 mil reais. Uma gracinha, uma gordura de 100 mil reais. Os caras preferem fazer um viaduto. E mesmo assim o viaduto não resolve. Porque vai ter que fazer todo o corte no chão, que eu acabei de falar, para criar vias por baixo, para depois fazer o viaduto por cima. Mas ia rodar quanto? 2 milhões para fazer um viaduto. Aquela rotatória, a rotatória da Juraci Magalhães, lá embaixo, na saída, e os fechamentos do canteiro central, de uma gestão, na gestão de 2012, de Azevedo, o projeto era 500, 600 mil reais para fazer. A gestão de Vani fez com o quê? Com cimento, areia e brita. E não gastou nada, né? É complicado, pô. É estímulo mesmo, é complicado.
Aqui é a integração do uso do solo e transporte que ele estava falando, né? Você aproximar a residência, né, do transporte público, né? Fazer com que o transporte público passe por onde as pessoas querem, né? Isso que é o interessante. Ah. Beleza? Se você conseguir fazer isso, você desestimula o uso do veículo, né? Curitiba, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer... Deixa eu dar um exemplo aqui, se eu consigo achar um exemplo aqui em Itabuna para dar esse exemplo. Se tiver outro aí de Ilhéus, deixa eu ver aqui. Ele Jardim América não, né? Não cabe. aonde? Pensei em Jardim América, que é uma área que mora muita gente. Não, Mas lá, aí não. não, mas eu digo em relação à via. Entendi. Entendeu? Você pegar, tipo, a Cinquentenário, vamos dar um exemplo. A Cinquentenário, as coisas têm que ser refeitas, como aconteceu em Ilhéus. E eu parabenizo aquela ponte. Quando o pessoal estava falando da ponte Ilhéus, eu fiquei, gente, como é que essa ponte vai rodar? Eu ficava me perguntando, por que essa ponte vai rodar? E aí, quando eu passei nela, que eu fui entender, né? O tanto de... Praticamente demoliram um bairro inteiro ali, naquele lado, para fazer a ponte rodar. Então, hoje eu entendi como é que foi feito. Porque até então, vai fazer ponte, eu estava sem entender ainda como é que essa ponte ia rodar. Então, assim, a gente tem que tirar, esquecer as coisas. Por exemplo, se eu ligo o Jardim do Ó, eu consigo ligar o Jardim do Ó da Cinquentenário até a rotatória da Juraci Magalhães, eu não consigo? Linha reta? Consegue. Pronto. E se eu botar só ônibus aí, indo e voltando, eu não consigo também? Esquecer carro. Eu pegar a Juraci Magalhães e ligar de lá de baixo até cá embaixo. A Juraci Magalhães só precisava de uma faixa, né? A faixa de um lado, não do outro lado. Um lado só. Eu conseguia botar só ônibus ali, indo da rotatória da Juraci Magalhães até o Jardim do Ó. Só ônibus indo e voltando ali. Eu não desestimulo. Dá pra fazer. Pois é. Aí eu vou ter que esquecer as vagas, eu vou ter que esquecer tudo isso. Eu tenho que zerar, apagar tudo com a borracha e falar assim, ó, dá para fazer de lá para cá só ônibus indo e voltando, ó. Aí eu vou atender o pessoal da Barra de Fátima, Califórnia, não sei o quê. Fazer um terminalzinho ali, acabou, velho. Mas os lojistas daqui, eles querem que o carro pare na porta da loja dele. Ele não quer, eles têm essa mentalidade de, porque não tá parando um carro aqui na minha porta, parou não sei quantas motos. Já chamaram a gente várias vezes assim. Né? Isso aconteceu em Ilhéus agora. Acham que isso aí vai influenciar em alguma coisa, né? Isso aconteceu em Ilhéus agora. Por isso que eu perguntei para a quem foi que colocou o estacionamento no meio da via. Porque o que aconteceu? Botaram uma ciclofaixa de ponta a ponta num local onde tem muito comércio. E aí o que foi que aconteceu? O comerciante começou a reclamar, cadê meus clientes? Meus clientes vão parar o carro aonde? E aí o que aconteceu? Não, bota uma vaga aqui, bota o pessoal passar lá no meio da rua aqui para atender. Ou seja, comeu pressão desses comerciantes. Comeu pilha, né? Porque se a comida do cara é bom, eu vou comer lá, independente se tiver vaga ou não. Eu vou de bicicleta, com a pé, o pau na esquina da outra rua lá e venho comprar. Então, assim, a questão, ele tem que promover o estabelecimento dele. É mais um desafio para ele. Né? E não fazer com que o órgão público faça o... Verdade. Jorge, mas a política não deixa, né? Aquela história, né? A política que predomina, que é a massa da prefeitura, seja Ilhéus, Itabuna, nós sabemos disso, da influência, não deixa isso acontecer. Nós tivemos uma experiência com a ponte de uma mudança de fluxo, de sentido de via na 13 de maio. Meu irmão, durou 3 dias, já foi comerciante procurando diretor, procurando secretário, e aí a política se envolvendo, foi uma zona, uma bagunça. Então, esse projeto seu possa até ser bom, ótimo, mas a Juraci Magalhães não vai deixar, meu irmão. Os comerciantes não vai deixar, a política vai entrar e já foi.
É isso, é fazer o projeto rodar no início da gestão. Aí eu falar para o prefeito, segure a onda. Você tem 4 anos aí, aliás, menos de 4 anos, 1 ano só de gestão sua aí, as pessoas vão se conformar, vão entender, né? Porque o comerciante não vai perder seus clientes, ele vai passar de ônibus, vai descer, vai fazer as compras. Não, ó, eu vou te lembrar aqui de uma situação que a minha internet está um pouco falhando aqui. Eu não sei se você tocou nesse assunto, mas eu vou falar. Se você tocou, você me freia aí, tá bom? Ok. Mas não bora lembrar daquela rotatória ali do bairro de Fátima, hein? Sim, Que aquela ali era apelidaram até de, acho que é da morte e Mini, tal. E mini o pizza. E isso foi reaberto por causa do posto de combustível. Todos nós sabemos disso aqui, Itabuna. sim, sim, sim. É Por verdade. causa do posto de combustível, foi reabriu e vira e mexe tem acidente no local. Então, mais uma vez, a influência da política. Verdade. A política, infelizmente, que atrapalha muito o nosso serviço. Fato. Não, e usam, às vezes, as coisas equivocadamente, né? Por exemplo, já que você falou de Itabuna, você deve conhecer a Avenida Ilhéus ali, né? Foi feito abriu uma rotatória. Eu moro aqui, pô. Eu moro aqui no Parque Verde, aqui. Eu moro no Parque Verde. Pronto. Na rotatória da Avenida Ilhéus, que foi reaberta ali, está estimulando o pessoal a pegar a contramão novamente para subir a Juraci Magalhães, né? Que antes já estava fechado, não estava acontecendo mais isso, que está gerando novos acidentes. Aí, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma faixa elevada, que eles não sabem para que serve. Uma faixa elevada é para fazer o deficiente, o portador de necessidades especiais, ele não ter que sair do passeio, né? Então, ou seja, ele vem do passeio de uma via, ele atravessa a faixa de pedestre e vai até o outro lado da via sem sair da altura da via. Eles fizeram ali como se fosse lombada. O cara sobe ali na cadeira de rodas e no outro lado não tem. O fechamento do outro lado não tem. Ou seja, eles fizeram lombada a faixa levada de um lado e do outro lado não foi feito, né? Ou seja, ficou claro. Não, aí o que acontece ali só aumenta serviço pra gente. Eu falo vocês, porque ali criou um conflito. Então, vira e mexe, você tem que estar colocando uma dupla de agente no local, Não, nos horários de pico, não é isso? É isso. Não, e outra coisa, a questão deixar de fazer o certo porque demora e gera conflito, né? Gera do que fazer o errado, né? Fica mais fácil aqui, o pessoal está acostumado. Porque tem um projeto, os moradores do Castalho, é isso que me irrita. O cara que mora no Castalho, num Pontalzinho, virar para mim e dizer assim: porque para eu ir para Cinquentenário eu tenho que dar uma volta horrível para ir para o Beira Rio. Eu falei, gente, vai a pé, pelo amor de Deus, você mora no Pontalzinho, tá? Você está querendo estímulo para você sair do seu carro, sair de sua casa do Pontalzinho a pé. Daqui a pouco você vai pedir fazer um viaduto, né? Para sair do Pontalzinho até a Cinquentenário. Então, assim, aquela rotatória foi aberta ali porque os riquinhos ali não querem dar a volta no INSS, né? Porque ele quer sair do carro dele ali, do Pontalzinho, dar a volta, né? Subir, ele subia antes para pegar a Juraci Magalhães para ir para Cinquentenário, sendo que ele poderia ir a pé. Então, assim, olha, sabe? Aí você privilegia uma minoria e prejudica a maioria, pô. É muito complicado isso. Tinha um projeto no final da Avenida Ilhéus de fazer uma rotatória para atender esses moradores chatos que estavam reclamando que tinha que dar uma volta terrível e não sei o quê. Então tinha um projeto ali. Então o cara vinha para Henrique Alves, lá por baixo, e dava a volta e pegava e acabou. Mas abria ali. Não tem aquela história de para fazer um Ali na omelete, tem igreja que São quebrar os Judas, né? ovos? Isso. Pode falar, Elton. Não tem aquela história, aquele ditado que fala para se fazer um omelete tem que quebrar alguns ovos, né? Isso, perfeito. O povo não quer sacrifício, o povo não quer melhoria. Infelizmente, cara. E outra, na época que foi fechada a rotatória do São Caetano, que ele não fez estudo nenhum. Se ele tivesse feito, ele talvez não tivesse aberto. As pessoas que pegam a rotatória ali, que vem da ponte, que o pessoal estava reclamando, né? Porque a pessoa vem da ponte, não tem acesso. 11% pegava a rotatória
para ir para o lado do shopping. 11%. 89% vai para São Caetano, quem pega aquela ponte. Então foi feito um estudo. Então abriu a rotatória para estimular 11% e desestimular 89%, deixar 89% puto da vida, né? Porque abre, congestiona e tudo. E